Uhum. Gravando. Ei, mamãe. Onde está? A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que neste dia 2 de fevereiro de 2025, pela graça maravilhosa do nosso Deus e Senhor, chegamos até aqui após mais uma semana de bênçãos, de dificuldades, mas o Senhor nos concedeu superar todas elas e estamos agradecidos ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, ó Deus. Então, mais uma vez, que nosso sincero agradecimento e que esta pequena e breve meditação da palavra de Deus possa edificar e abençoar a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, daqueles que nos veem pela internet. Esse é os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês, aqueles também que não podem estar hoje conosco, que o Senhor esteja ali também abençoando. Vamos à nossa oração inicial. Ó Deus justo, santo e bom, que tem nos abençoado com o privilégio de participarmos da Santa Ceia nesta manhã, e nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos agora por esta tarde que se inicia esta nossa reunião, o culto ao nosso Deus, e que possamos estar com o nosso pensamento, o nosso espírito e a nossa alma dirigidos a ti, ó Deus e Pai. E o Senhor falará conosco, eu tenho certeza, que tem concedido esta palavra maravilhosa, e nós te bendizemos e te agradecemos por esse privilégio de estar reunidos com os teus filhos, esses nossos irmãos em Cristo, que mais uma vez podem estar conosco nesse momento, e aqueles que nos veem através da internet. Que o Senhor esteja visitando cada lar e cada família, por tua graça, teu favor, aceitando o nosso humilde louvor, e que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, porque a tua palavra com certeza não voltará vazia. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, é que nós te pedimos a tua maravilhosa e sublime presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje tivemos esse privilégio da Santa Ceia do Senhor, e lembrando aos nossos irmãos que no próximo domingo, querendo Deus, possamos estar aqui para mais uma vez nos lembrar do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Bom, hoje temos aqui um tema de uma passagem bem conhecida. O nosso tema é trigo ou joio, ou seja, qual dos dois, e é mais relevante, mais importante para a vida de cada um de nós diante do nosso Deus. O nosso texto para esta meditação está no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Então não vamos verificar todos os versículos, poderia ser assim mais expositiva, mas vamos fazer um resumo do que esse texto nos traz. Assim está escrito, Mateus 13, do versículo 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que
ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Uma parábola do Senhor Jesus, como todas as outras, ensinando-nos sobre o reino do Senhor, o nosso Redentor e Salvador Jesus, da nossa vida futura no reino dos céus. Então, como será, como vai acontecer, ele deixa aqui bem claro sobre esta parábola daquele que semeia e daquele que ceifa. Então, esta é, com certeza, uma das mais chamativas deste grupo de parábolas que o Senhor Jesus apresentou neste encontro com a multidão, dentre tantas outras parábolas de outras oportunidades também. Vamos louvar ao nosso Deus, Ele merece, com alegria, com o nosso coração, ainda que não sejamos cantores, mas temos a alegria de louvar ao Senhor. Por isso, agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade. O hino de número 273, que tem por título Só a Ti Recorrerei. 273, Só a Ti Recorrerei. Vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Quer nas trevas, quer na luz, só a Ti recorrerei. Só a Ti, bom Jesus, e socorro acharei. Só a Ti, meu Senhor, só a Ti recorrerei. Só em Ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, eu Te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Só a Ti, meu Senhor, só a Ti recorrerei. Só em Ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Amém. Quando grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a Ti, meu Senhor, só a Ti recorrerei. Só em Ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Fortes lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro acharei em Ti sempre, ó Senhor. Só a Ti, meu Senhor, só a Ti recorrerei. Só em Ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Só a Ti, meu Senhor, só a Ti recorrerei. Só em Ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Só em Ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Onde? Só em Ti, Salvador, um refúgio encontrarei.
nosso refúgio sempre presente em todas as situações, na angústia, na tristeza, principalmente. Mas o Senhor estará conosco em algumas dificuldades que enfrentamos, e todos nós enfrentamos, mas esta é a nossa confiança, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso provedor e Ele é o nosso protetor também. E somos gratos a Deus pela fidelidade do Senhor e da palavra que nos garante que Ele está e estará conosco para sempre. O nosso segundo hino, o hino de número 115, que tem por título Trabalhai e Orai. Bom, trabalhai à medida que o Senhor nos dá força e à medida que o Senhor nos concede oportunidades. Ok? 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. O nosso desejo deve ser esse, estar ocupado com a obra do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, estarei fazendo em obediência à palavra do Senhor. E também na nossa vida secular, porque ainda não encontramos uma outra forma que não seja trabalhar para o engrandecimento da nação e, acima de tudo, para a sobrevivência de cada um de nós. O Senhor é que nos concede todas as coisas. Então, nós sabemos que as aves, o Senhor as sustenta e mantém, e muito mais nós. Mas nós devemos estar sempre preocupados com o alimento dos nossos filhos, do nosso neto, do nosso semelhante, que muitas vezes está em dificuldades. Então, eu queria apenas comentar com os irmãos e também pedir as vossas orações. Uma pessoa do prédio que, por dificuldades de saúde, por diferentes razões, ele acabou tendo que se mudar do prédio e ir para outro lugar. Mas ficou difícil a situação dele, ele foi retornar para cá, mas infelizmente não é possível ele entrar. Ele não tem mais a chave. E ele já tem um grave problema de saúde
e que o Senhor esteja alcançando ele nesses dias de frio, concedendo um lugar para possa tomar um banho, possa se alimentar com uma refeição e que possamos fazer a nossa parte de dizer a ele que tem alguém que o ama e que com certeza tem interesse e que ele encontre a salvação. É o nosso Senhor Jesus. Também o nosso irmão Carlos não pode estar conosco. Ele pede oração em favor da irmã Francisca, que teve um problema no braço, e também em favor da Harumi, por um problema no seu local de trabalho, um problema de trabalho. E que no próximo domingo, querendo Deus, ele possa estar conosco e possa testemunhar sobre essa situação. E o nosso irmão Anderson, então, nos enviou a mensagem de que ele não pode estar conosco e que o Senhor ali esteja abençoando. Ele agradece a Deus pela semana e também pelos livramentos, e que, com certeza, o Senhor tem nos concedido. E a cada um de nós, a cada um daqueles que também nos veem pela internet, porque todas as coisas acontecem igualmente a todos. Então, creio que cada um dos irmãos tem sempre um testemunho sobre aquilo que o Senhor fez em mais uma semana. Em apenas um dia já temos alguns testemunhos para louvar ao Senhor, para contar, imagina, em uma semana. E somos gratos a Deus. O Senhor tem nos abençoado e chegamos até aqui. E gostaria também de ouvir aos nossos irmãos que têm estado conosco o vosso testemunho, o vosso pedido de oração. Gostaria de iniciar com o nosso irmão Melvin Santana, que está conosco. Graça e paz. Graça e paz, amado. Amém. Primeiramente, pastor, agradecer realmente a Deus da semana, também de trabalho, muita vitória também. Parece que Deus pôde guardar e ser com a gente. A gente pede oração pelos familiares lá no Brasil, que assim, nessa semana a gente teve duas perdas. Duas tias da minha sogra faleceram. Uma foi a tia Cida, de 88 anos. Ela teve um problema de saúde que foi se agravando, ela estava internada e infelizmente veio a óbito, né? E depois a irmã dela, praticamente 5 dias depois, a tia Tereza, um infarto, do nada, e Senhor. se foi. A gente pede oração, né, pela família que está lá, pela família Silveira, né? A tia Tereza, o esposo dela, o tio Disseu, ainda é vivo. Ambos, né, contra a idade também, alguns problemas de senilidade, né? A tia Tereza quanto a tia Cida tinham Alzheimer, né? Então, o tio Disseu também tem um problema mais ou menos parecido. Então, a oração agora é pela família que fica, né? Por aqueles que estão aí, que vão sentir sua perda, vão sentir a falta, para que Deus esteja cuidando. Nós também temos uma amiga nossa, inclusive madrinha da Débora, a Cristiane, ela acabou de fazer 10 dias, 2 semanas que ela teve a Mariá, isso é um motivo de bênção, né? Mas infelizmente ela se retirou 5 semanas, ela precisou ficar um tempinho na incubadora. Na verdade, eles saíram, essa semana, então o motivo de a gente glorificar. Mas a gente sabe que um bebê novinho, assim, numa condição prematura, é cheia de cuidados. Então, pedir para que Deus continue, né, dando graça e abençoando a saúde da Maria e também a saúde da Cris, que é a mãe. Amém. Deus abençoe. A Renata tem algo? Não, só isso. Amém. E o vô? O vô acabou não operando. Ele vai operar em fevereiro. Mas então a operação acabou realmente não acontecendo na última sexta-feira e adiou agora para fevereiro. O quadro dele é estável, né? Mas ainda a ferida feia está lá no bracinho dele, felizmente. Já estamos em fevereiro. Mas ainda tem 20. Vai um pouquinho mais. 20 e alguns dias. Amém. Nishimura Kyodai. Yoroshiku onegai shimasu. É o Márcio. Konnichiwa, konbanwa. Konnichiwa. 寒い時でちょっと、大学、ちょっとこれぐらいの時期で2月、20日ぐらいまで寒い時期は続きますけども、ちょっとやっぱり寒さが厳しくて、
はい。 体調的には別人なんで、もう感謝で、その Amém, Jesus. Graças a 状 Deus. 況です。健康で十分に Oh, OK aleluia. です。あと、 Oh, あと、 minha cunhada? Pois é. Então, essa época é época de frio, é o frio mais rigoroso do ano, até dia 20, todos os anos. Então, para que todos estejam bem, né, Amém, Jesus. fortes, preparados, né? Amém. Porque tem a pandemia, essas coisas, né? Então, graças a Deus a gente está bem, só bênção. Amém, Obrigada. Jesus. Muito grato. Quer traduzir o irmão Nishimura? É o que falou. Isso é. Falou. Sim. Amém. Então, nossos irmãos aqui também que estão presentes conosco, nossa querida irmã Leia, o esposo do irmão Sebastião, por gentileza. Opa, Não, porque só. não, Microfone. o microfone tá Oi? Agora tá. Alô. Amém. Graça e paz a todos. Graça e paz, amado. Pedido de oração pelos meus filhos, pela minha família, meu esposo e os familiares no Brasil. Amém. E por todos os nossos amigos que trabalham também com a gente na fábrica, né? Amém, Jesus. Muito grato. Então, a família do nosso irmão, né? O esposo está Dormindo. dormindo. Cansado, né? Não é que eu trabalhar à noite. Irmã Luzinete, por gentileza. Senhor, Paz do Senhor Jesus. eu agradeço a Deus por mais essa manhã, né, para mim. Amém, aqui Jesus. estar com vocês, Amém. que cultuando ao Senhor e por tudo que Deus tem feito, tudo que Ele é em nossas vidas, e peço oração ainda pelos meus pais, né, para que o Senhor continue dando graça e agradeço cada dia a recuperação da minha mãe, peço para que Deus continue dirigindo em todos os momentos, as situações que a gente precisa, e peço pelo nosso país, pelo Brasil, para que o Senhor possa dar cada dia, né, uma direção aqui também. Deus abençoe. Amém, Jesus. Então lembre-se de orar em nosso favor, aos irmãos que estão no Brasil, orar em nosso favor por esta nação, a qual o Senhor tem nos trazido, e pelas nações onde os servos de Deus se encontram, que passam por dificuldades, devemos orar também para que tenham paz. E pelo nosso querido Brasil, com certeza. Irmã Mia. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus também. Irmãs, não se esqueçam do culto de senhoras, Sim, que ó são Deus. a bênção, quarta-feira, né, às 8 horas da manhã no Japão, e no exterior, principalmente Brasil, às 20 horas, né? Da terça. Na terça-feira. E eu gostaria também de salientar esse caso do ex-morador do prédio, porque eu sou vice-responsável pelo prédio. O responsável não quer saber, só fica em jogo de cavalo, futebol, essas coisas, e qualquer pepino que tiver, eles batem na minha porta, não quer saber se é de dia, de noite, e é assim está ocorrendo, né? Eu tenho que aguentar isso 2 anos, porque vem por escala, né? Então, que Deus também Dê forças. dê força e sabedoria para atender cada um da melhor forma possível, né? Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, amados irmãos, que também têm o vosso pedido de oração pela internet, o Senhor esteja ali respondendo, e sabemos que o Senhor ouve e atende aquele que busca ao Senhor. Vamos juntos agradecer ao nosso Deus. Ó Pai amoroso, nós te louvamos, te bendizemos, porque podemos estar reunidos e unidos através da Tua palavra, ela que nos une, Senhor meu Deus, e nós te bendizemos e te louvamos, porque esses que aqui estão e aqueles que não puderam estar neste momento, amam a Tua palavra, amam a Tua vinda, e querem, Senhor meu Deus e Pai, estar sendo gratos a Ti, querem, Senhor meu Deus e Pai, em todos os momentos, receber da Tua maravilhosa misericórdia e das Tuas bênçãos. Por isso, te pedimos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, sabendo que não merecemos,
mas esta graça maravilhosa tem alcançado a cada um desses que nos veem pela internet, a cada um desses teus filhos que estão neste momento participando conosco, aqueles que não puderam participar conosco, Senhor meu Deus. Alcança-os, nosso irmão Carlos, e os seus pedidos aqui mencionados, ó Senhor, nessa noite. E que possamos estar reunidos no próximo domingo, na Santa Ceia do Senhor, e que o nosso irmão Carlos possa estar testemunhando do teu amor e do teu cuidado. Também pelo nosso irmão Anderson, nossa irmã Keiko, que o Senhor ali esteja abençoando. Eles são gratos a Ti por mais uma semana, por todas as Tuas bênçãos, a saúde, as forças, o local de trabalho e os livramentos que o Senhor tem concedido àquele casal. E que possamos estar também juntos no próximo domingo, querendo o nosso amado Salvador. O nosso irmão Melvin Santana, que o Senhor esteja abençoando seu lar, sua família, e esses pedidos aqui mencionados, para que essas pessoas que perderam um ente querido possam ser consoladas, confortadas pela presença do Teu Espírito Santo. É momento de tristeza, de dor, mas o Senhor é aquele que pode, e somente o Senhor pode nos amparar em situações a qual muitas vezes o nosso semelhante não tem condições de nos consolar, mas o Teu Espírito Santo, Consolador, que habita em nós, pode fazê-lo, e que o Senhor esteja abençoando. Também restaurando, renovando, restabelecendo a saúde de cada um desses nomes aqui mencionados. Ó Pai amoroso, pelo nosso irmão Melvin, também alcança sua esposa, a irmã Renata, sua filha Débora, e que o Senhor seja com cada um no lar e na família deste casal. Também, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso irmão Nishimura, a sua esposa, que o Senhor esteja ali abençoando a minha cunhada em cada um dos seus passos, em tudo que ela fizer, aonde que ela for, que ela possa proclamar a Tua palavra e ela possa receber do Senhor as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, e que ela confia também em Ti, Senhor meu Deus. Nós cremos e também compartilhamos com aqueles semelhantes que muitas vezes não conhecem a Tua palavra. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação, e queremos fazer com alegria, compartilhar as boas novas de salvação. Também nós Te pedimos, Te louvamos e Te bendizemos, Senhor meu Deus, pela família da nossa irmã Léa, do seu esposo Sebastião, e que o Senhor esteja respondendo à oração da Tua filha, que pede em favor daquelas pessoas que trabalham próximos a ela naquela empresa. O Senhor tem poder e pode usar a Tua filha para levar almas a Cristo, apesar das dificuldades, dos problemas, mas com certeza o Senhor tem alegria em usar esta Tua filha, o nosso irmão Sebastião, aos filhos desse casal. Também continua abençoando por Tua graça, Tua misericórdia e Teu favor. A irmã Luzinete, ao seu lar, à sua família, o irmão Alexandre Bonetti, nosso irmão, que também tem trabalhado na Tua seara. Nós Te bendizemos e Te louvamos pelo irmão José Ronaldo, a irmã Santina, que o Senhor esteja restaurando, restabelecendo a saúde. Ó Pai amoroso, no nome de Cristo Jesus, nós Te pedimos em favor do nosso irmão que não pode estar conosco, o nosso irmão da nossa irmã Nil, que o Senhor esteja abençoando, Senhor meu Deus. Ó Senhor, guardando, protegendo, livrando, ó Pai, e concedendo a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu Espírito Santo com alegria. E que ele possa estar conosco, nosso irmão Leandro Nogueira, no próximo domingo também. Atende a súplica de cada um de nós, que o Senhor possa estar nos usando para levar a Tua palavra àquela pessoa deste edifício. Ó Senhor, ele possa conhecer a Cristo, porque Cristo o ama com um amor incondicional. E o Senhor tem poder para transformar esta vida, a qual ele tem chegado com muita dificuldade, Pai. Mas o Senhor, aguardamos que o Senhor conceda esta graça maravilhosa e ele possa ser restaurado e restabelecido, no nome santo de Cristo Jesus. Todos esses pedidos estão entregues no Teu altar e nós Te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe o culto das nossas irmãs, das senhoras, da irmã Mieco e as demais irmãs que têm estado com ela. O Senhor, e somente o Senhor, dará a justa recompensa a cada uma.
No nome de Cristo Jesus, Pai amoroso, nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Então lembre-se de que as irmãs estão se reunindo, e aquelas irmãs que podem estar, que o Senhor esteja abençoando, e o Senhor estará abençoando segundo as riquezas do nosso Deus, a cada irmã que tem muitas vezes deixado afazeres para estar juntas às quartas-feiras pela manhã, horário aqui de Tóquio. Vamos então ver alguns pontos desta parábola que o Senhor Jesus nos concedeu através desta palavra maravilhosa. O Senhor Jesus apresentou neste capítulo, porque nós lemos do versículo 24 ao versículo 30, mas do versículo 1 ao versículo 23, então o Senhor Jesus nos apresenta 4 dessas parábolas. Então, depois de contar 4 dessas parábolas, na verdade, o capítulo possui 8 parábolas, e os discípulos de Jesus, após ouvirem essas 4 parábolas, eles perguntaram sobre esta parábola que vamos ver hoje. E creio que essa parábola incomodou eles, porque eles tinham outras também para perguntar, mas não é mencionado. Se perguntaram, não sabemos, mas esta nós temos certeza. Então eu creio que foi algo que tocou, incomodou eles, como também eu creio que incomoda a cada um de nós. Todos, ou quase todos nós já sabemos que o trigo é a boa semente e o joio são as ervas daninhas que prejudicam o crescimento do trigo, em se tratando da plantação apresentada pelo Senhor Jesus, porque ele apresenta algo que conheciam naqueles dias, que eram bem conhecidos, para explicar algo que eles não conheciam, que eram o que é o reino de Deus. Então, nos estágios iniciais destas plantas, destas 2 sementes, elas são muito bem parecidas, mas o trigo produz frutos e o joio somente sementes pretas. Não é comestível. Muito grato. Então, o trigo e o joio ambos produzem sementes. Já uma diferença é que o trigo produz os frutos que nós conhecemos e o joio não produz nada que possa ser de utilidade para o ser humano, como está na parábola. Então, os servos observam que o joio cresceu junto com o trigo. Os servos do homem que plantou, do agricultor que plantou. E eles querem arrancá-lo, mas o agricultor não permite, porque ele sabe que as raízes do joio e do trigo se entrelaçam na terra. Então, muitas vezes, quando não conhecemos, nós tentamos arrancar algo e sai aquilo que nós não queríamos que fosse arrancado. Na vida prática, em qualquer dessas plantações pequenas que existem em todas as partes desse país, e em todo o mundo, com certeza. Porque as raízes muitas vezes se entrelaçam e nós não estamos vendo porque estão ocultas embaixo da terra. Então, isso ocorre semelhante aos nossos relacionamentos na igreja. Então, de pessoas que possuem relações. Nós possuímos relações com muitas pessoas na igreja. Então, por isso que eu falo que é semelhante aos nossos relacionamentos na igreja. Então, se você quiser tirar o joio, o trigo pode vir junto, o que nós não queremos. Então, devemos, pois, segundo a parábola, e também na vida prática, devemos, pois, esperar crescer ambos juntos
o trigo e o joio, e depois cortar primeiro o joio, nesta sequência que o Senhor Jesus nos apresenta, e este joio jogar para ser queimado. Então, o trigo será reunido e colocado no celeiro, em se tratando da planta, nessa primeira parte. E, em seguida, o Senhor Jesus explica esta parábola. E ele diz: o bom semeador é Cristo e a boa semente é o evangelho da graça, o evangelho da salvação, esse evangelho que nós proclamamos. Então, ele é uma semente e que nós devemos, por obrigação, semear. E o Senhor Jesus também explica que aquele que semeia o joio é o diabo, que, por sinal, nesta parábola, está trabalhando dentro da igreja. E nós sabemos que, infelizmente, ele trabalha dentro da igreja, porque o inimigo quer destruir o quê? Ímpio. O ímpio já trabalha do lado deles. Ele quer destruir aqueles que estão na igreja. Então isso é o local onde o inimigo quer mais trabalhar. E precisamos estar atentos quando ele trabalha próximo de nós. Então o trigo são aqueles que são salvos. O joio são aqueles que não são salvos, mas têm aparência de ter a salvação. Por isso que o Senhor Jesus disse para que na parábola o semeador disse que era para deixar eles crescerem juntos. Por quê? Porque eles são bem parecidos. Dentro de todas as igrejas existem, infelizmente já existia no tempo do Senhor Jesus, nunca deixará de existir o trigo, mas muitas vezes o joio aparece. Então, o joio são aquelas pessoas que na igreja se parecem salvos. Eles agem como salvos e até esperam ir para os céus, mas vivem enganados. E por que nós sabemos disso? Porque nós podemos ler na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. É difícil, mas nós temos que aceitar esta palavra porque ela é verdadeira. Assim está escrito, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, eu e você, a si mesmo, cada um a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Então eu tenho que provar, eu tenho que examinar e depois provar e ver se eu sou aprovado. Ou, continuando, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. E o final do versículo, se não é que já estáis reprovados. Bom, isto é triste para muitas pessoas, porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, em muitos casos, a pessoa é reprovada após a sua caminhada cristã. Nós sabemos que muitos começam muito bem na igreja, começam até a produzir frutos, mas, infelizmente, como nós temos visto aqui recentemente, porque já temos alguns anos nesse país, não sabemos de outro lugar, mas sabemos que muitas pessoas deixam a igreja por diferentes motivos, ou seja, acabam se reprovando a si mesmos, porque não é o Senhor que os reprova, somos nós mesmos. Por isso que ele disse que nós devemos nos examinar e nos provar, para não sermos reprovados. Então, o trigo e o joio têm algo em comum. Mas também possuem muitas diferenças. Algo em comum é que ambos foram plantados juntos. Satanás podia plantar em outro lugar, mas ele preferiu
na igreja. Mas as diferenças estão no caráter da semente. Por quê? O trigo produz trigo e o joio só produz joio. É evidente, não disse nenhuma novidade. Então, o trigo produz algo que é útil para os outros, ou para o ser humano, em se tratando da semente. E em se tratando de irmãos, de pessoas dentro da igreja, esse trigo produz algo para o reino de Deus. Então, ele produz mais trigo. E o joio só produz joio, ou seja, algo temporário. Para o cristão autêntico, aquele que realmente é cristão, a semente é o evangelho da graça, e que nós devemos semear. Então, esse cristão, ele confia somente em Cristo Jesus para a sua salvação. Então, não estamos falando de cristão da Assembleia, da igreja A, da igreja B, mas cristão como aquele que professa Cristo. E nós sabemos que cristão autêntico é aquele que confia somente, única e exclusivamente em Cristo Jesus para a sua salvação. Agora, o joio pode estar confiando em várias coisas para a sua salvação. Então, ele pode confiar na sua força, na sua juventude, nos seus bens materiais e tantos outros. Isso, nos seus bens materiais, na sua situação, na sua sorridente conta bancária, como digo eu, mas na sua saúde plena, na sua família, e isso não vai levar ele, de forma nenhuma, à sua salvação. Então, o joio pode estar, não estou afirmando que vai estar ou que é aquele que está. Ele pode estar confiando em várias coisas. Quem vai dizer isso é ele que vai examinar-se a si mesmo e o Senhor, que examina os corações, é claro. Então, nossa fé deve estar firmada unicamente na obra do Senhor Jesus realizada na cruz do Calvário. Se nossa fé não estiver firmada única e exclusivamente no sacrifício vivo do Senhor Jesus, inocente em nosso lugar, se não for assim, a nossa fé será em vão. Já disse o nosso Senhor Jesus, mais que uma vez. Então, devemos, mais uma vez, examinarmos a cada um a si mesmo. E a boa semente é semeada pelo dono do campo. Na parábola, o joio foi semeado pelo inimigo do dono do campo. Para quê? Segundo a parábola, para arruinar a colheita e atacar o semeador. Na parábola, ou seja, na vida prática, o joio nasce junto com o trigo. Não que alguém vá jogar, mas segundo o ensinamento do Senhor Jesus, os servos perguntaram, mas não tem joio junto com o trigo? Ele falou, tem, só que foi o inimigo que plantou. Então, lá na plantação não tem inimigo que planta. A erva daninha nasce muito rápido e muitas vezes bem mais rápido do que o trigo. Não que alguém tenha plantado, mas no caso espiritual, sim. Então, o inimigo do Senhor Jesus, que é o dono, ele procura atrapalhar, arruinar a colheita de todas as formas. E, com certeza, atacar o semeador, o Senhor Jesus. Então, e a cada um de nós, que também semeamos a palavra, para que venhamos a desistir, ficamos olhando muitas vezes para os frutos não aparecem e nós desistimos. Não, tem que ser perseverante até quando? Até o fim. Os frutos pode ser outra pessoa que vai colher na outra década que virá, eu não sei dizer, ninguém sabe.
Muitas vezes os frutos são rápidos, nos alegramos, com certeza. Então, Satanás quer desfazer tudo o que o Senhor está fazendo. Lembre-se disso. Então, ele consegue misturar joio dentro da igreja. Para quê? Para perturbar a harmonia da igreja e a bem-aventurança da igreja. Para que nenhum daqueles que estão lá venham receber aquilo que o Senhor tem prometido e tem preparado para aqueles que perseverarem. Então, é isso que Satanás quer fazer. Então, ele mistura, infelizmente, ele mistura e mistura pessoas. Não tem planta dentro da igreja, tem pessoas. Então, é para perturbar a harmonia, para deixar a igreja perturbada, como encontramos em muitos lugares, infelizmente. E para que a igreja não receba aquilo que o Senhor tem prometido. Satanás sabe que o joio colocado dentro da igreja, Satanás também sabe que o joio colocado dentro da igreja dará um nome ruim a essa igreja. Essa igreja ficará com um nome manchado. Por quê? Porque o joio pode imitar o trigo em alguns aspectos, mas não em todos. E Satanás sabe que o joio contamina o trigo. Dificilmente o trigo, ou não é da parábola, mas dificilmente o trigo vai contaminar o joio. O que é o nosso dever de levar a palavra como ela é para todos aqueles que adentram a igreja. Então, tanto o trigo como o joio podem crescer juntos. Se você permanecer orando, então, tanto o joio como o trigo podem crescer juntos. Se você permanecer orando, permanecer congregando, colaborando, auxiliando e proclamando as boas novas, com certeza você vai crescer espiritualmente e deixando o trigo crescer segundo a misericórdia do Senhor. Mas, só porque o joio pratica algumas atividades do trigo, isso não significa que eles são trigo. Por isso que é muito difícil distinguir e diferenciar entre o joio e o trigo. Nós não sabemos. É muito difícil. Precisa ter um dom espiritual para isso. Então, algumas atividades dessas pessoas, ele pratica e é semelhante. E nós não conseguimos, em muitos casos. Mas o Espírito Santo sabe quem é o cristão genuíno e quem é o cristão artificial. O joio age como o trigo e se parece com ele. Mas o joio não produz frutos duradouros. O joio pode até andar certo, pode até agir certo, falar certo, mas não há fruto em suas vidas. Aquele que é joio não produz absolutamente nada. Ele não tem essa capacidade porque o Senhor não o capacita. É interessante também notar a resposta do semeador quando lhe perguntaram sobre a remoção do joio. O que muitas vezes nós queremos fazer com a nossa fragilidade também. Então, quando o semeador, quando os ceifeiros perguntaram para o semeador quando é que eles poderiam remover o joio, ele disse que era hora de deixar crescer ambos juntos. Era para que crescessem juntos, ambos crescessem juntos. Então havia um crescimento, sim. Então, como nós podemos dizer quem é joio e quem é trigo dentro da igreja? Ou seja, como nós não podemos dizer quem é joio e quem é trigo dentro da igreja,
devemos deixar ambos crescerem juntos. Foi o que o Senhor Jesus disse na parábola. Pois, julgar entre o verdadeiro e o falso e separá-los, então, entre o verdadeiro, o original e a imitação, nós devemos fazer o quê? Entregar esse trabalho ao Senhor, e esse trabalho não é nosso. Por quê? Tem um versículo bem conhecido, quando o profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, versículo conhecidíssimo de muitos. Então, Samuel foi ungir a Davi como rei. E o que é que ele olhou? O que será que ele olhou? Eu não sei dizer, mas... Assim está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. E nós, muitas vezes, ou eu, posso responder só por mim, posso me enganar na aparência e até julgar na aparência. Mas ele disse, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Não está dizendo isso para Samuel, para Davi, não. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Aí está a maravilhosa diferença entre aquele que vê todas as coisas e entre nós que vemos apenas o exterior, o que chamamos de o estereótipo, ou seja, a parte externa, aquilo que aquelas pessoas na nossa congregação, na igreja onde congregamos, apresentam para nós. Então, o nosso julgamento será com certeza 99,99% errado. Então, à medida que o cristão genuíno crescer no Senhor, ele tende a se tornar mais humilde pela presença do Espírito Santo. Com todo aquele que chega aos pés do Senhor Jesus, ele pode chegar arrogante, ele pode chegar prepotente, até pode chegar, sim, mas ele há de se humilhar, de se arrepender. E com o seu crescimento dentro da casa de Deus, conhecendo mais ao Senhor, ele tem essa tendência. Todo o cristão verdadeiro, ele tem a tendência a ser mais humilde, porque ele sabe que ele depende do Senhor e pela presença do Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo não tem esta vontade, este desejo de ser humilde, muitas vezes devido a fatores que as pessoas consideram mais importantes do que servirem na obra do Senhor. Então isso não deixa essa pessoa, não permite que essa pessoa seja humilde. Lembrando de um exemplo de uma pessoa que foi em um dos seus negócios. Ele é uma pessoa de várias empresas, e ele foi na empresa e a secretária o distratou diante de toda a clientela. Posteriormente, ela descobriu que ele era o dono da empresa. Aí o que aconteceu? Ela falou: bom, agora eu estou arruinada, eu vou embora, porque eu humilhei o dono da empresa em frente de todo mundo. Mas o dono da empresa falou para ela: não se preocupe, eu vou te dar uma segunda chance, porque eu na vida também tive muita segunda chance. Então, se tornar humilde não é nenhum pecado, e muito pelo contrário, é um caráter da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, o joio, no entanto, permanecerá em seu orgulho e em sua arrogância.
É o que nós vemos muitas vezes em muitos lugares. Então, a pessoa deixa ou abandona a igreja por causa de que o seu orgulho foi ferido. Porque não podemos, de forma nenhuma, fazer isso. Então, não devemos buscar o nosso próprio eu, e sim o nosso semelhante seja sempre acima de nós, independente do volume eh, de dinheiro que nós temos, dependente do volume de conhecimento que nós temos. A outra pessoa pode ser que saiba mais que nós, e nós não sabemos. E aí vamos ficar envergonhados. Então, o Senhor Jesus disse, não senta na primeira cadeira na igreja, não foi assim que ele disse. Não senta na primeira cadeira quando você for convidado, a primeira fileira, da primeira cadeira, da primeira fileira, que vai chegar uma pessoa mais importante e você vai ter que ir lá para o fundo. Aí vai ficar mais feio do que se você já tivesse ido para o fundo desde o começo. Então, nós devemos sempre pensar assim, principalmente quando você já vai ficando com mais idade, você acha que sabe tudo e que o jovem não sabe nada. E o jovem acha que sabe tudo e você que já é velho já está ultrapassado. Então tem que conviver com essas duas situações. Só para quem já foi jovem e já não é mais tão jovem assim. Então, senão, ele só pensa de uma forma, não é? Mas devemos pensar sempre no nosso semelhante e que ele pode ser bem capaz, bem mais capacitado do que nós. Então, nada de arrogância e nada de orgulho. Isso dentro e fora da igreja. Com a nossa conclusão, não podemos substituir a nossa fé pelas obras. Ou seja, é aquilo que nós vimos, de que muitas pessoas colocam algo auxiliando na sua salvação. Fazer obras, sim, mas as obras são consequência da fé. Não é as obras que vai levar eu a ter mais fé. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, não podemos substituir a nossa fé pelas obras, pela prática das boas obras. Mas a prática das boas obras são uma evidência de que você foi transformado pelo Senhor. Não devemos também deixar de semear a boa semente do Evangelho da Graça. Vamos semear. Como? Tudo aquilo que tiver a seu alcance. Um simples cartãozinho, um simples encontro dentro de um supermercado, de qualquer lugar onde nós possamos ir. Aqui está, então, podemos conversar várias coisas, mas não podemos, no nosso encontro, pela primeira vez com uma pessoa desconhecida, deixar de falar, aqui, se tivermos, aqui está o nosso cartão, nós somos da igreja tal. Se você puder, compareça, será bem-vindo. Ou, se tiver um panfleto ou uma Bíblia dos Gideons à mão, entrega para a pessoa. Então, não devemos deixar de semear a boa semente do Evangelho da Graça. Também, nós devemos orar para que o joio seja transformado pelo Espírito Santo para se tornar um trigo produtivo, já que ambos estão convivendo dentro de uma mesma congregação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou derrubar o trigo como? O joio como? Não, eu não vou derrubar. Eu vou procurar para que ele cresça e ele se transforme em um trigo produtivo. E, assim, a igreja possa crescer de todas as formas. O Senhor sabe que existe joio no meio do trigo. E mesmo porque ele mesmo disse na parábola. Então o Senhor sabe que existe joio no meio do trigo e que somente ele é capaz de separar os dois. Na hora da colheita, fica bem mais fácil. Então, separar entre o trigo e o joio, em se tratando de semente, voltando à semente, então, separar entre o trigo e o joio somente é possível depois que ambos cresceram. Por quê?
Porque o trigo maduro se curva para o chão, é só observar as milhares de fotos que tem do trigo. O trigo, quando maduro, cresce muitos frutos e ele se curva para o chão. Mas o joio cresce para cima e fica mais alto do que o trigo. Por quê? Por causa que as suas sementes são poucas e mais leves. Bom, neste caso, fica fácil. Arroz, assim. Arroz, trigo. Para quem gosta de farinha de trigo. Então, não se engane, não devemos nos enganar. O joio será queimado eternamente, irmãos. Mas o trigo estará para sempre com o Senhor. Amém. Amém? Amém. Então que possamos, em todas as nossas atividades, ser trigo e amar ao joio, amar ao nosso semelhante, amar aquele que muitas vezes causa confusão na igreja, causa problemas dentro da igreja, ou no lar, ou na família, ou no local de trabalho. Não é só apenas dentro da igreja, é claro. Mas nós devemos ter misericórdia e orar ao Senhor, porque sabemos que o joio, se ele for para o lugar onde está determinado para o joio, se ele partir deste mundo sendo joio, ele será queimado eternamente. E isso nós devemos ter em mente e orar e buscar ao Senhor e encorajá-lo para que ele possa ser um trigo produtivo dentro da casa de Deus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde em mais uma semana. Agradeço ao nosso Deus por esta oportunidade de compartilhar esta simples parábola, mas que é de muito significado na vida espiritual de cada um de nós. O nosso Deus sabe e somente Ele é que poderá dar o crescimento sadio ao trigo e também que o joio possa encontrar esta salvação maravilhosa que há em Cristo Jesus e que possam crescer juntos para a eternidade. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Senhor nos acompanhe em mais uma semana. Ó Deus misericordioso, benigno e bondoso, que o Senhor, por Tua palavra santa, tem tocado ao nosso coração para compreendermos que existem dois tipos de cristãos dentro de uma mesma congregação. Mas o Senhor, e somente o Senhor, é aquele que fará a separação entre um e o outro. Por isso, queremos estar diante de Ti para compreender a Tua palavra, para praticar a Tua palavra, para proclamar a Tua palavra e ser trigo, um trigo de honra e louvor para o Teu santo nome. Continue a estar com os Teus santos, com os Teus servos, com os Teus filhos, com o Teu povo, que ama a Tua palavra e que não pode estar conosco. E também com aqueles que nos veem através da internet e aqueles que não podem ver, mas que um dia possam estar conhecendo ao bom semeador, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E te bendizemos e te louvamos e te agradecemos no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Deus nos abençoe, os guarde e conceda esta graça maravilhosa através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Muito grato, irmãos amados, em nome de Jesus.